Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E fazendo a recordação do vídeo passado, a gente viu o começo, dos vídeos do século XIX, que é o final da linha do tempo da Idade Moderna, né, gente? Então, e a gente viu vários acontecimentos marcantes do século XIX. Só que eu esqueci de lembrar que quando Napoleão começou a fazer suas guerras lá, invadindo os países lá da Europa, aí a família portuguesa veio correndo para o Brasil. A família portuguesa chegou no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, certo? E quando foi a 23 de julho de 1840, Dom Pedro II foi coroado rei com 14 anos, Um adolescente de 14 anos, rei do Brasil, sucessor de Dom Pedro I, E ele foi rei até 1889. Pois é, um pouquinho da história do Brasil também, Que faz parte desse período, gente? Então, e com a unificação da Itália, a gente viu que a Igreja Católica perdeu seus territórios pontifícios, e aí só ficou restando só mesmo aquele território do Vaticano que existe até hoje. Então, a gente viu as relações entre a Igreja e o Estado, Viu como era complicada ali a relação entre os dois, E por fim, quando lá na França aconteceu aquela revolta popular, em 1820, onde as igrejas foram saqueadas, os padres tiveram que se esconder para não morrer, Você vê o povo revoltado com a igreja, Então, então é isso, gente. Século XIX é complicado, mas nada para Deus é impossível, E o Espírito Santo vai orientar direitinho, a gente vai acompanhar essa orientação de Deus nesses vídeos daqui para frente. Então vamos para o vídeo de hoje e vai falar sobre o liberalismo cristão. A gente acompanha esse bonito estudo do nosso livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade, que vai das páginas 379 a 381. Então vamos acompanhar essa leitura, reflexão com bastante carinho as coisas de Deus. Assim diz nessa página 379. Quem aceitava que a Igreja não deveria apoiar-se em estruturas conservadoras, recebeu o título de católico liberal. As linhas mestras do liberalismo cristão, que é o tema do nosso vídeo. A Igreja deveria ser a primeira a defender as liberdades constitucionais de religião, de imprensa e de reunião. Olha só, que bacana. Uma igreja livre daria liberdade a outros e seria para todos como um farol. A verdade investida da autoridade divina, da qual a igreja era guardiã, se uniria à liberdade humana. Olha só que legal. A posição papal quanto ao liberalismo durante os séculos XIX e XX foi influenciada tanto pelos princípios doutrinais como pela experiência concreta. No longo pontificado de 1846 a 1878 de Pio IX,
né, o Papa Pio IX, o princípio da separação entre a Igreja e o Estado era desejado para a verdadeira liberdade eclesial. Mas este princípio teórico tinha outras consequências práticas. Vejamos as consequências dessa separação entre Igreja e Estado. A Igreja perderia por completo toda oportunidade de influência doutrinal. Assim eles pensavam na época, né? Embora a tendência era sempre o iluminismo, né, tomar conta, né, o pensamento moderno tomar conta dos governantes daqui para frente. Então, vamos lá. A aplicação do liberalismo se voltaria contra as instituições eclesiais. Dependendo do que se tem na igreja, né, isso forçaria uma mudança, mas isso a gente vai ver mais para frente, né? Mas aí naquela época se tinha esse medo. Em dezembro de 1864, né, Pio IX publicou a encíclica Quanta Cura. Nelas, ele condenou o liberalismo como ideal e proposta de progresso, né? Pio IX desenvolveu grande atividade eclesiástica. Restabeleceu a hierarquia, bispados e vicariatos apostólicos e as prefeituras apostólicas. Proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Ah, viu, gente? É isso aí, Nossa Senhora é concebida sem o pecado original, né? Celebrou o Concílio Vaticano I, que é de 1869 a 1870, que definiu a infalibilidade do Papa. Para o liberalismo, era necessário defender o ideal de uma sociedade livre contra a influência de uma igreja que confessava publicamente ser a única e autorizada portadora da verdade. O dogma da infabilidade do Papa teve como efeito, num mundo que aceitava como a única fonte da verdade a razão humana, o considerasse o catolicismo como uma tirania espiritual. No tempo de Pio IX, surgiram muitas congregações religiosas para cuidar do povo pobre e abandonado. A maioria das congregações se dedicava ao ensino, à pastoral e à enfermagem. Fora da igreja, a situação estava mudando. Por volta de 1850, a grande massa do povo começava a participar de modo direto na vida política e cultural, por causa dos seguintes acontecimentos: a industrialização acelerada e, junto com ela, a vida social das cidades. Muita gente deixava o campo para ir trabalhar na cidade, para viver na cidade, né? Atrás de melhores condições de vida. O rápido desenvolvimento da democracia política com o surgimento de partidos populares, né? O crescimento em poder e influência das organizações de operários, né? O começo dos sindicatos, né? A chamada democratização do conhecimento pela expansão do ensino popular e pela criação de numerosos estabelecimentos de cultura intelectual, né? Que na Idade Moderna o pobre, todo mundo tem direito ao acesso à cultura, né? Aprender a ler e escrever, é isso aí. A educação é a universalização do conhecimento, né? A divulgação em larga escala das notícias, surgindo novas ideias, meios de comunicação social, etc., em contínua revelação, está se ocupando da sua criação. O Papa Leão XIII, de 1878 a 1903, numa série de encíclicas importantes, formulou de modo positivo as relações entre a Igreja e o Estado, atendendo às condições modernas. Leão XIII preocupou-se
com a situação dos tempos modernos e considerou-a como ponto de partida para a reflexão e ação eclesial, e, ultrapassando uma posição meramente defensiva, convocou os católicos à participação da vida pública, mesmo onde a ideologia e a prática dos estados não eram conformes nem propícias ao ideal cristão sobre a sociedade. Aqui a gente vê o começo da abertura da igreja para o mundo. É quando a igreja começa a querer dialogar com as realidades da sociedade, principalmente com relação aos mais pobres. Isso é muito bacana. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje falando, né, um pouco sobre esse liberalismo cristão, né? Eu acredito que quando o Papa Pio IX ele condenou o liberalismo aqui, não é bem o liberalismo cristão, mas o liberalismo burguês, porque existia dois tipos de liberalismo. Existia o liberalismo burguês, que defendia um capitalismo bem agressivo, explorador, né? E também o liberalismo cristão. Eu acredito que o liberalismo burguês é que essa encíclica aqui, ela está condenando, tá bom? É isso aí, irmãos e irmãs. Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que vamos falar sobre a Revolução Industrial e como a igreja vai reagir a tudo isso. Tá bom? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.